mais uma reflexão de caminhar na graça. Que nós precisamos nos atentar, que precisamos pensar, compreender acerca do reino de Deus, pois reino de Deus não se trata de palavras, não se trata de religiosidade, mas de expressão de Deus neste mundo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, Paulo escrevendo, ele diz: pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder, ou seja, de revelar a autoridade. Nós precisamos compreender isso. O reino de Deus não se trata simplesmente do que falamos, mas da forma como nós vivemos, o que nós fazemos e como fazemos as coisas. Não se trata simplesmente de ensinarmos, de decorarmos mandamentos, de decorarmos versículos, mas de ter um processo de transformação da nossa vida, de um processo de reconciliação com Deus e de compreender que nós precisamos nos arrepender de vivermos de uma maneira que não traduz e nem revela Deus, ou seja, de um andar segundo o pensamento natural, na busca dos próprios interesses, no uso dos recursos e das coisas disponíveis em nosso favor. Não é isso. Isso é pensamento natural. Mesmo que seja revestido da Bíblia, usando a palavra de Deus, isto continua sendo natural, isto continua sendo coisas de homem, não de Deus. O verdadeiro processo está no nosso arrependimento, no nosso compromisso com Deus sobre sua vontade e de reconhecermos que a nossa reconciliação com Ele, ou seja, o perdão do pecado, a nossa salvação, não é decorrente, ou seja, do nosso empenho para alcançar, mas de reconhecermos que dependemos inteiramente da graça e que foi resultante da obra que Cristo realizou na cruz em nosso favor. É disto que se trata a reconciliação. E quando nós nos submetemos a Deus, nós nascemos de novo, nós recebemos do Espírito, somos feito uma nova criatura, feito à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo, somos coparticipantes da natureza divina. O Espírito derrama sobre nós, sobre nossas vidas, o poder, a autoridade para vivermos neste mundo como filho de Deus. E viver debaixo deste poder, desta autoridade, implica em que a nossa vida é alinhada, ela é concordante no aspecto do que o que nós falamos é o que nós fazemos, o que fazemos e são expressos em nossas palavras. Há uma concordância nisto. É algo que é comum, que é expresso, que é notório. Não é uma religiosidade simplesmente, onde nós falamos e fazemos outra coisa. Esta é a expressão da autoridade, do viver o reino de Deus. E é um processo que depende de nós no sentido de maturidade, de caminharmos rumo à maturidade, de entendermos o que significa ser discípulo de Jesus. Pois somente expressaremos esta maturidade, esta autoridade, o poder de Deus em nossas vidas, quando nós somos discípulos de Jesus, quando negamos a nós mesmos, quando tomamos a nossa cruz e seguimos o modelo de Cristo, ou seja, quando nós fazemos a jornada de santificação, para que as nossas atitudes, as nossas ações expressem e revelem Deus ao mundo. Isto quer dizer que nós andamos como Cristo neste mundo, seguindo o seu modelo. A autoridade se revela nisto, o reino de Deus se revela nesta maneira de viver, ou seja, nós expressamos a multiforme sabedoria de Deus, proclamando as suas virtudes, pela maneira como nós vivemos, nós nos relacionamos, como andamos neste mundo como família, como povo de Deus, como igreja, revelando o reino de Deus a todas as pessoas. Por isso, o reino de Deus não se trata de palavras, não se trata de religião, mas de uma maneira de vivermos que expressa e revela Deus às pessoas. Pois nós devemos agir como Cristo, ou seja, ser como Cristo diante delas, expressar o reino, expressar o Pai, revelar o Pai às pessoas.
É isso que a gente precisa entender e compreender. É disto que trata o reino de Deus. É isso que se trata a expressão do reino de Deus, do poder de Deus, da autoridade que Ele nos deu. Como Cristo, as pessoas reconheciam a sua autoridade. Ele falava com autoridade, pois a sua vida, a maneira de viver, expressava e confirmava as suas palavras. Assim como Ele, nós devemos viver neste mundo, pois somos chamados para sermos seus imitadores, para revelarmos o Pai, revelarmos o reino de Deus e proclamarmos as boas novas da salvação e que o reino de Deus é chegado neste mundo. Que a gente possa entender, compreender e viver o reino de Deus segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.